Olá, tudo bem? Eu sou socialmente invisível e eu tenho uma pergunta para te fazer. Você conhece um jogo chamado Granblue Fantasy Relink? Porque é sobre ele que a gente vai falar hoje. Bom, eu zerei o Granblue Fantasy Relink hoje, no dia que eu tô gravando, que é dia 6/2. Eu zerei na madrugada o jogo, joguei, zerei ele. Eu tô, no momento que eu tô gravando o vídeo, tô com 23 horas. E eu achei interessante trazer um vídeo falando um pouquinho sobre ele. Que Granblue Fantasy é um jogo que eu pouco ouço falar, pelo menos aqui no Brasil. Não vejo muita gente comentando. Eu vi que teve bastante gente até que falou, colocou um hypezinho em cima do Relink. Mas no geral eu não vejo, tanto que eu conheci Granblue Fantasy por fora, conheci pelos jogos gacha, depois eu vi que tinha um anime, e aí eu vi que tinha alguns jogos e tudo mais, que saiu um de luta, não faz muito tempo, e eu conheci por isso. Então eu achei interessante trazer um vídeo falando sobre o jogo e tudo mais, para vocês conhecerem. Bom, o Granblue Fantasy Relink, eu conheço ele já de um tempo. Mais especificamente, bom, conheço o jogo desde 6 anos atrás, quando saiu um trailer sobre o jogo que, na época, ele se chamava Granblue Fantasy Project Relink. Que eu vi, sendo bem sincero, no que eu assisti o trailer na época, eu achei fantástico, a linha gráfica e tudo mais, para um gráfico que segue o estilo, aquela pegada mais estilizada de ser a mescla de anime para um jogo com um gráfico, aquela ideia de ter um gráfico melhor sem necessariamente ser realista. E eu achei incrível. Então, na época, eu lembro que quando eu vi o trailer, tinha acabado de sair quando eu vi a primeira vez. Eu fiquei muito empolgado com o jogo. Eu não podia jogar, obviamente, 6 anos atrás. Eu não tinha nenhum console da geração que o jogo teoricamente sairia, que seria o Play 4. Eu não tinha um Play 4, nenhum Xbox, nenhum PC que rodasse. Mas, assim como eu sempre fui bem entusiasta dos jogos, eu fiquei bem hypado até. Falei, caramba, curioso para quando esse jogo sair, como é que vai ser. É mais um jogo para entrar na minha lista dos que eu quero jogar quando eu tiver um console ou um PC bom para rodar. E esse ano, esse ano não, né? Ano passado, foi uma grande surpresa quando eu vi que o jogo que eu só conhecia como um projeto de 6 anos atrás, estava para sair. E agora eu tenho um PC que roda, né? Eu consigo rodar os jogos mais atuais. Eu peguei e falei, pô, que coisa, eu vou poder jogar o jogo. Logo que sair eu já vou poder pegar e jogar. Que legal. Eu comprei e fui jogar. A primeira coisa que eu tive já da impressão do jogo e que eu já aviso é é uma coisa que o jogo não é mundo aberto. Eu, quando vi o trailer e tudo mais, eu idealizava que o jogo seria mundo aberto. Mas ele não é. Na realidade, Granblue Fantasy, ele é um RPG de ação, mas se assemelha muito à ideia abordada em Monster Hunter, que você vai pegar missões e vai cumprir, você vai ter o modo online, só que diferentemente de Monster Hunter, onde seu personagem é definido pela arma que ele usa, nesse jogo é literalmente pelo personagem que você usa. Você tem vários personagens que você pode jogar. Cada personagem tem uma certa especialidade. Se você pegar as skills e tudo mais, ele vai ter uma certa especialidade entre muito dano, entre
ser um cara mais focado em crítico, várias coisas. E também as skills, né? Que vai variar o estilo de gameplay, o estilo de pegada que o personagem vai ter. E aí é isso que define dentro de Granblue Fantasy. Isso que traz uma definição pro estilo que vai ter a sua gameplay. O jogo também tem um modo história, que é essencial de se fazer para liberar as missões e tudo mais. Então, o jogo só vai começar, vai fazer um modo história, que é a parte mais importante. O modo história é legal, mas eu acredito que para a história que eles estavam querendo contar, seria ideal que o modo história fosse maior. É uma história que ela acontece muito rápido, se você for pegar para ver. Existem vínculos que são formados muito rápidos na história. Então eu acredito que deveria ser maior. Acredito que essa dinâmica que o jogo tem, que eu acredito, né, que o jogo tem, eu ainda não explorei tudo que o jogo tem a oferecer, mas eu acredito que essa ideia de liberar as missões, de talvez não fazer com que o modo história seja super extenso, acabou dando problema para a coerência dos acontecimentos, de alguns vínculos que são formados e tudo mais. E que eu acho que seria melhor se o modo história tivesse mais algumas horas de duração. Que eu acho que seria importante, visto que a história parece realmente legal. Uma história legal de você pegar, de acompanhar e tal. Mas o jogo é focado no online. Eu tenho essa ideia que teve modo história, o modo história ficou legal, as cutscenes, as coisas, é um bom modo história. Mas eu acho, dentro do que eu vejo, do que eu conheço desse modelo de jogo, que ainda tem muito para eu explorar. E eu vejo por troféus que você tem dentro do jogo mesmo, que tem muita coisa que eu ainda não fiz, mesmo eu já tendo zerado o jogo em si. E isso me deixa curioso. Essa pegada de Monster Hunter dá muita possibilidade. Desde o ponto de você ter várias missões e várias coisas para você fazer, builds para montar, até ter um segundo modo história, que isso é uma coisa que é comum para jogos no estilo de Monster Hunter, que é ter um modo história duplo. Como assim? Você tem um modo história, você vai zerar, só que depois que você terminar o modo história, você vai ter algumas coisinhas para fazer que vai te encaminhar para uma segunda parte da história no mesmo jogo. Isso é algo super comum em jogos como Monster Hunter. Monster Hunter World tem isso. God Eater tem isso. E outros jogos que eu vi que tem essa mesma pegada de Monster Hunter, tem essa ideia de campanha dupla, que eu acho muito legal, sendo bem sincero. Eu acredito que possa ter no Granblue Fantasy. Depois que eu terminei o modo história, tá tendo algumas missões aqui e ali. Não sei se são de pura conclusão ou se elas vão encaminhar para uma segunda parte da história. Mas eu tô curioso para ver. Eu já vi que tem muita possibilidade de online e tudo mais. Que tem até uma boa quantia de personagens para você jogar. As builds que você vai formando com as armas que eles vão usando, que você pode forjar, eu acredito que dá uma diferenciada para gameplay também. Mesmo que os movimentos que você faz são praticamente iguais, a ideia da gameplay muda e isso traz uma diferença também. Então, é interessante Granblue Fantasy. Os gráficos do jogo, eles pegaram de surpresa, não vou mentir. Eles são muito bons, eles são bonitos. Eu acredito que dentro dessa característica de jogo mesclado com um anime, né? Fazer um jogo de um anime e tudo mais, esse é o tipo de gráfico ideal, que mistura o gráfico com pintura em si, que tem partes que você vê, tipo, você vê as nuvens, tem as nuvens mais próximas que você percebe que
é feito com o gráfico do jogo em si, mas ao longe parece uma pintura. E o bom é que o gráfico, quando em perspectiva com a pintura, não perde, não dá aquela estranheza de você ver que ter aquela ficar distoante, ter aquela distoância entre o gráfico e a parte da pintura. Isso eu acho muito bom, ficou muito bonito. Para mim, desses jogos que mesclam a ideia, o visual de anime com, né, um gráfico mais potente, Granblue Fantasy é o melhor que eu vi até hoje. Ele realmente faz isso muito bem. E eu acho que pode ser um exemplo muito bom para ser seguido. Que o jogo, graficamente, eu acredito que ele está bonito. Ele tem problema dessa parte gráfica, que é: os personagens são inexpressivos. Eles têm pouquíssimas expressões, é aquele negócio mais travado. Contudo, não faz o jogo ser ruim. É bom, a dublagem é boa, eu joguei ele com a dublagem em japonês. As músicas, a trilha sonora é agradável e eu acho que assim, o jogo agora ele acabou de lançar, ele tá caro e tudo mais. Mas se você pegar em uma promoção ou se você gostar muito desse tipo de jogo meio Monster Hunter e tal, você pode gostar, pode ser interessante o jogo para você. Ou quando você pegar em uma promoção. Mas eu vou falar que eu fiquei bem feliz com o jogo. Ver esse jogo saindo finalmente e tudo mais. E poder jogar. E realmente, mesmo que não seja o que eu esperava necessariamente, eu gostei do jogo e eu estou bem curioso para ver o que ele tem a mais a me oferecer. Mas bom, esse foi o vídeo. Se você assistiu até aqui, peço que se inscreva no canal. Deixa um like aí no vídeo também. Se você gostou muito do vídeo, deixa aqui um comentário se você está jogando o Granblue Fantasy, se você já jogou o Gacha, já viu o anime, o que você acha da obra como um todo. Que eu vou ficar muito feliz em ler os comentários e se eu tiver algo a acrescentar, em responder também. Mas bom, é isso. Se você puder recomendar esse vídeo para alguém que você acha que pode gostar do meu conteúdo, eu vou ficar extremamente agradecido. Mas bom, é isso. Aqui eu me despeço. Até uma próxima oportunidade.